Agora nós vamos resolver um problema que acontece em todo o cadastro e atualização de código. Quando o usuário ele faz um cadastro e o sistema tem que responder isso, né, para se foi feito ou não, dar um alerta de confirmação, ele tem um tempo de resposta. Se você não colocar esse tempo de resposta, o usuário vai ter um falso positivo ou até um falso negativo. A situação é essa. Se você colocou a função de alerta, né, de confirmação de cadastro, e o usuário faz o cadastro, o sistema só deve mostrar o alerta se realmente foi feito o cadastro. Tá? Do jeito que está, esse alerta vai ser dado antes do dado ser realizado. Então, para isso a gente vai ter que colocar um componente. Tá? Esse componente é o load. Ele vai fazer com que o sistema faça uma pausa, esperando um retorno, e quando esse retorno acontecer, ele mostra a mensagem na tela. Então, eu vou vir aqui na parte de cadastro, por exemplo, né, no nosso usuário, add usuário, nosso TS. Aqui diminuir aqui nossa área. Vou colocar o servidor para rodar, Ionic S. Enquanto o servidor roda, eu vou lá no nosso Ionic. Bem, aqui já carregou o servidor. E já carregou aqui também o nosso framework. Então, tem um componente aqui que é chamado load, Ion Load, Process Indicator. Então aqui o Ion Load, ele vai fazer o que? Ele vai deixar aquela volta, né, que aparece no sistema para guardar uma tarefa. Né? Então vai aparecer essa volta aí enquanto o usuário clicou no cadastrar. E quando ele terminar de executar essa tarefa, nós vamos mostrar o alerta que foi ou não cadastrado. Então, para isso, deixa eu dar um zoom aqui, ficar mais próximo. Nós temos aqui o nosso código. Então, como é que eu faço para adicionar o load no nosso sistema? Eu venho aqui, né? A primeira coisa que tem que importar ele no teu sistema. Então, a gente pode importar aqui o código, né? Copiar ele. E lá no nosso sistema, nosso DD, deixa eu fechar isso aqui. Nosso sistema aqui, né, nosso DD usuário, e fazer o import dele. Importei aqui o load. Temos que agora fazer o que? Chamar ele no nosso construtor. Então toda vez que eu importo na biblioteca, né, no padrão Angular e Ionic, eu tenho que chamar esse item no nosso construtor. Então aqui o meu construtor já tem 3 itens. Vou colocar uma vírgula e vou chamar aqui o nosso load, tá? Aqui eu já tenho o load para ser usado. Só que o load tem alguns itens aqui para a gente poder verificar. No caso aqui, ó, ele tem a função do press load, né? E tem a função com press load com options. Então essa função aqui, teoricamente, eu iria pegar essa função, copiar e colar lá no nosso sistema. Vai colar aqui, vou colar aqui no final, tem um alerta. Eu vou colocar aqui no final. Então aqui eu tenho a função alerta. Vou botar aqui comentário componente. Tem um comentário aqui para diferenciar. Então tem um componente de alerta e tem aqui o load. Esse load aqui é o seguinte, ó, se você analisar o código, ele vai chamar o load, né? Esse load ele vai esperar uma tarefa, vai estar associado aqui ao async, então o async vai ser disparado, ele vai executar. Enquanto ele estiver executando, né, ele vai colocar vai ser referenciado de load. Então, quando eu chamo o load presence aqui embaixo, né, que é a função que vai criar o alerta, ela também vai esperar. Então, moral da história, essas duas funções aqui, elas vão esperar, né, esperar o término. Quando ela terminar, né, quando chegar o item que foi definido, ele vai fazer o que? Ele vai fazer o dismiss, ele vai cancelar a função. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Na verdade, eu só preciso aqui de basicamente 2 itens. Eu teria que refazer essa função para que ela funcione de maneira correta, tá? Mas vou testar dessa forma para você poder entender. Então vamos lá.
Aqui, ó, usuário atualizado, né, usuário cadastrado. Eu vou ter que chamar essa função aqui, tanto no usuário cadastrado quanto no usuário atualizado. E como é que eu faço isso? Essa função, né, ambas as funções, elas vão ser executadas quando você der o submit. Então eu posso vir aqui em cima, né, fora do if, e chamar a função x.presentLoad. Eu chamo aqui a função normal, essa função presLoad vai chamar o load, só que eu teria que fazer com que essa função parasse. Nesse caso aqui, a função load, ela está configurada para durar 2 segundos. Então ela vai em 2 segundos sumir, independente se foi feito ou não o caso. Tá? Vamos fazer um teste aí para ver. Vou vir aqui no meu sistema, carregar ele, lá no usuário, que os dados estão aqui ainda, não limpei o cache da minha máquina. Vou fazer um cadastro, ou uma atualização, né? Vamos tentar atualizar. Ah, não, vamos fazer só um cadastro aqui. Vou cadastrar o Pedro, já tem, né? Pedro não, vou cadastrar o Pedro. Opa. Pedro Xavier. É o Pedro, @email.com. Tem aqui o telefone dele. Tem a data de nascimento. Tem a senha. Talvez, ó, o load fica aqui. E depois de um tempo aparece o cadastrado. Que na verdade vocês perceberam que o cadastrado apareceu primeiro que o load. O load ele está ficando independente do cadastrado. Não é assim que funciona. Ele tem que aparecer o load. E depois, né, que a função for feita no banco de dados, aí sim você mostra a função de alerta. Então, para isso, a gente vai ter que mexer no código. Na verdade, a gente vai ter que mudar essa função load aqui, né, que é o present load, para que ele não funcione em 10 segundos, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou ter que, na verdade, desmembrar isso daqui, tá? Eu vou ter que criar uma função chamada dism. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma função dismLoad. Ela aqui do tipo, pode botar aqui do tipo async também, né? Pode ser. E dentro dela aqui, ela vai ter o seguinte, ó. Ela vai ter essa parte aqui do código, tá vendo? Essa parte do código aqui, tá? Só que aqui você repara que ele tem o load aqui, ó, chamando como referência. É o nosso load controller, né, que foi criado. Então esse objeto aqui, load, fixo no nosso código, né? Mas basicamente seria isso. Eu vou pegar essa função, vou tirar ela daqui, vou vir para cá e vou colar. Aí ele dá erro no load. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar, transformar esse load em um item permanente, tá? Para isso, basta trocar esse cara aqui, ó. Então esse load, que era uma variável lá em cima, ele vai virar o x.loadControl, chamando a função dism. O que vai acontecer? Então esse constante que eu posso apagar. Ó, o que vai acontecer? Quando eu chamo o present alerta aqui, ele vai gerar o alerta. No caso que ele está falando para ficar em pelo menos 2 segundos. E depois ele vai sumir. Nesse caso aqui, eu não teria nem esses 2 segundos. Eu poderia botar menos que 2 segundos, botar meio segundo. Meio segundo seriam 500. Bem, isso aqui seria a duração mínima, né? Vou ajeitar aqui a função, fazer o teste agora. Só que aqui ele está fazendo o seguinte, ele está criando uma variável, né? E colocando essa variável para poder startar aqui embaixo. Está startando aqui embaixo. Eu poderia tirar essa variável também, né? Mas eu vou manter ela. O ideal, nesse caso aqui, seria até atualizar esse código. Eu vou fazer o teste com ela para ver. E aqui no caso, eu chamaria essa função aqui do div para poder cancelar esse
esse elemento que foi carregado. Então, para isso, vai vir aqui no nosso item press alerta continua, o press de load continua, e ele vai ter que sumir quando o alerta aqui, né, quando a função for bem sucedida antes do alerta. Então aqui, ó, eu chamo a função dismiload, tanto aqui quanto também na mensagem de erro, tá? Então aqui é tis.dismiload. Por quê? Porque tanto no cadastro quanto na remoção, né, no erro, tem que aparecer essa informação aí para o usuário, né? Tem que aparecer que foi ou não, né? Aparecer o load e depois finalizar a tela. E eu vou fazer a mesma coisa aqui também no cadastrar, né? Vou colocar aqui o dis.disme load e vou colocar ele também aqui no erro. dis.load. Bem, para que a nossa função aqui, né, ela tenha êxito, eu vou ter que fazer mais algumas mudanças. Por exemplo, essa variável aqui, load, ela está ligada ao nosso load control, que é o que vai ser responsável por criar a janela através, né, dessa variável. Então, ela é uma variável, uma instância desse objeto, quer dizer, uma cópia. Isso vai dar problema porque o nosso load ele não vai ser cancelado. Por quê? Porque aqui embaixo eu falo que o pai dele, né? O pai dele, no caso o objeto load control, ele tem que ser finalizado e não o load que existe na memória, e não a cópia que existe na memória. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que tirar essa cópia vai deixar de existir. Para isso a gente vai apagar essa variável load, né? Apaga ela daqui, apaga ela daqui também. E no lugar dela, essa variável, eu vou entrar aqui com o ten. Todo mundo lembra do ten, né, nas aulas anteriores. Ele é a condição verdadeira, né? Ou então uma das possibilidades de condição. Vou criar aqui uma função res. Essa função res vai ter uma função anônima. Aonde essa função anônima aqui, dentro dela, né, eu chamo o press. Então esse press está aqui dentro, ele vai sair daqui e vai vir para cá. res.present. Aí, ó. O que vai acontecer? Se esse load que ele for carregado, ele for bem sucedido, ele vai, né, chamar aqui o objeto que ele está, né, na memória e vai dar o present dele. E no caso, né, no caso, como esse objeto está na memória, eu venho aqui e apago ele, tá? Essa mensagem aqui, console.load aqui, né, foi descarregado, eu não precisaria dela, tá? Mas se eu quisesse carregar alguma mensagem, eu faria a mesma coisa aqui no nosso dism. Eu botaria aqui um ponto ten, parênteses. Aqui eu colocaria um resultado, um erro. Vou botar aqui uma função anônima. E nessas chaves eu chamo esse console aqui log para poder mostrar que foi fechado, tá? Lembrando que isso aqui é só para garantir, eu não precisaria colocar isso, né, para que o nosso código torne visível. Então essas duas mudanças aqui garantem que o load vai ser carregado na memória, né? Ele vai ter essa mensagem que eu vou trocar, vou botar aguarde. Essa duração ela vai me atrapalhar, tá? Por quê? Porque o item ele vai durar 500 milissegundos, isso é meio segundo. Então, eu vou tirar essa duração. Como? É só você vir aqui, ó, e comentar, tá? Você comenta ela. Depois quiser voltar a duração, deixar um tempo aí na tela, você mantém, tá? Aí se você quiser deixar a duração, pode ser, você pode deixar. Mas eu recomendo que você tire, tá ok? Caso eu vou ajeitar aqui o código. Aqui o código, vou dar uma formatada aqui rápida, vou salvar tudo e vamos testar. Bem, estando aqui no aplicativo, né? Aqui no início do aplicativo, vou abrir os usuários, vou clicar aqui na Ana e vou fazer uma alteração aqui, né, no nome da Ana, botar Ana Silva, colocar a senha e vou salvar. Não salvou. Por que não salvou? Tá faltando um item. Tá? Que item seria esse? Eu tenho que colocar aqui no código um return. Vou colocar um return aqui.
Eu vou ter que colocar um return aqui também. O que esse return vai fazer? Ele vai servir como continuidade. O que significa isso? Quando o sistema executar, ele vai retornar para o próprio sistema que essa função foi feita, que foi concluída, e vai dar continuidade. Alguma coisa aqui, né, nesse wait, por exemplo, está travando o sistema, está parando, porque ele fala assim, espere, mas esperar o quê? Espere até ele executar ou ser interrompido. Então esse return aqui seria isso, ele vai dar uma resposta para quem está aguardando, né, se foi executado, se está executando. Então eu vou salvar aqui. Vou lá no nosso código. Vamos clicar aqui no Carlos. Vou alterar o Carlos. Alterei o Carlos. Vou colocar a senha dele. Vou salvar. Tá aí, ó. Fica aí alguns segundos. Depois finaliza, tá? Bem, uma forma de você poder otimizar essas mensagens de aviso, né, do load, por exemplo, seria você criar um serviço de mensagem, tá? Então, seria um serviço. Ele ia pegar e aproveitar os alertas e o load que você tem. Um serviço em comum. Então aqui, né, eu vou criar um serviço novo. Vou fechar aqui meu item. Vou abrir o terminal. E vou pedir para ele gerar para mim um serviço novo. Então Ionic Generate Service. E agora aqui, né, como eu tenho usuário, eu tenho vários itens que na própria classe já tem, na próprio grupo já está incorporando o serviço, eu posso botar uma pasta, posso criar uma pasta para esses serviços, que a gente chama de services, né, que não pertence a nenhum grupo daquele ali. E eu vou chamar aqui de mensagem. Bem, pressiono Enter. Ele vai criar o nosso serviço. É um serviço de mensagem que eu estou direcionando. Então aqui no nosso projeto vai aparecer uma pasta chamada Services, né? Que no caso eu poderia ter colocado todo o serviço aqui dentro no próprio usuário Service, tá? É uma opção de separar o projeto, como também as classes sem modelo. Você pode fazer isso. No meu caso aqui, como é um serviço que não está associado a nenhuma outra, eu criei uma pastinha chamada Service para isso. Tá? Aqui dentro tem o nosso mensagem, tá? Então vou apagar aqui esse TS. TS. E agora eu vou configurar essa mensagem aqui. Deixa eu fechar aqui meu terminal. Ela vai receber todas aquelas mensagens e alertas que estão no ADD, né? Que estão aqui no nosso usuário ADD. Então, essa parte aqui toda de componentes, né, que eu coloquei, ela vai sair daqui, né, vai sair daqui, vou tirá-la daqui e vou colocar lá no meu mensagem, tá? Vou colocar aqui dentro dessa mensagem. Bem, vindo para cá, eu vou ter que fazer a importação dos alertas e do load. Então, vou ter que vir aqui e pegar os nossos serviços. Então, vai vir aqui basicamente, deixa eu tirar aqui o alerta e o load. Eles vão sair daqui e vão vir aqui para o nosso construtor. Então aqui eu vou ter que colocar a importação dos nossos construtores aí. Importei, né? Aqui ó, faço auto import e os erros aqui embaixo somem. Então aqui eu já tenho o projeto configurado. Eu posso usar esses alertas em qualquer lugar e o load em qualquer lugar. Para isso eu vou salvar aqui a minha mensagem. E lá no meu usuário começa a dar vários erros, porque seria o lugar aonde tem, né, o nosso load e o nosso alert. Então o que a gente fazer agora? Ao invés de importar uma classe dessa daqui, né, de cada vez, deixa eu apagar aqui o load daqui. E aqui também vou apagar, né? Ao invés de eu importar uma classe separada, eu vou vir aqui no construtor e vou importar o serviço. Então aqui ó, private msg, né, mensagem service, dois pontos, mensagem service. Quando eu faço isso, eu já tenho aqui o serviço de mensagem incorporado aqui no meu item. Agora, né, é só eu chamar aqui na frente o nosso mensagem. Eu vou abreviar aqui, eu vou botar só MSG, tá? Então aqui seria tease msg ponto. Olha lá, sumiu.
Então toda vez que eu usei aquelas mensagens, a mensagem ponto, mensagem ponto. Então aonde tem esse erro aqui, na verdade eu vou estar chamando mensagem. Isso faz com que eu possa usar esses alertas, esses loads em várias outras telas, né? Incluindo a própria tela do, do listar, né? Eu posso estar colocando ele lá no listar. Eu vou deixar essa parte do listar para vocês. Eu quero que vocês coloquem esse load lá no listar para quando ele carregar a lista, ele apareça o load, né? O nosso carregar para o usuário. Nosso carregar para o usuário, tá? Então aqui a mensagem, ponto. Então aqui eu vou fazer um teste aqui, né? Salvei, não tem erro nenhum, tá só falando que foi removido. Vou formatar o código aqui, tem alguma coisa de errado. Salva aqui nossa mensagem. Né? Então eu otimizei as mensagens em um serviço, transformei em um serviço. Agora eu vou vir aqui na nossa aplicação, aqui o Carlos, vou atualizá-la aqui, vou atualizar o banco de dados. Então se eu chegar agora a apagar, né, que é a minha alteração que eu fiz, né, do Carlos Silva, e salvar, tem que dar tanto o alerta quanto o load. Aqui, ó, viu? Funcionou, tá funcionando o load e o nosso alerta. Ok, pessoal? A gente pode fazer algumas alterações lá no load para melhorar ele aí, né? A parte de cursor, ícone. Eu vou deixar para vocês fazerem isso também, né? Modificar esse load aí, botar um load mais bonitinho. Para isso, você tem que vir aqui na documentação do load, na parte de cadê? No atributo de spinner. Tá? Aqui são os tipos de spinner que eu posso usar no nosso load. Então, dá uma olhada na biblioteca, altera aí o load, altera nosso spinner para ver como é que ele funciona. Então tem que ir lá na mensagem agora fazer esse item. E tem outros atributos que você pode usar aqui, tá? No nosso load. Então tenta fazer essa alteração aí. Ok, pessoal? Até mais.